Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Você achou que você estava numa situação complicada, Cossic? Imagine eu que vou pregar antes da festa agora. Sem pressão para acabar logo, né? Mas vamos lá, prometo que eu vou tentar ser sucinto e direto. Bom, meu nome é Lucas, para quem não me conhece, para quem me conhece também. E eu sou um dos presbíteros em treinamento aqui da Calvary Curitiba. E há 2 semanas atrás eu compartilhei a primeira parte do livro de Jonas. E de uma maneira bem rápida eu vou simplificar o que a gente conversou, porque vai fazer muito sentido o que a gente vai falar hoje com base naquilo que a gente falou. Bom, a gente falou sobre muitas interpretações de que os estudiosos têm em cima desse livro, né? E a possibilidade que nós temos tanto de ter clareza, ter facilidade de ter essas interpretações, e isso não está necessariamente errado, como também de conviver com pessoas que têm uma interpretação diferente daquela da qual nós cremos, tá? E o texto nos permite isso, né? A gente tem a interpretação conforme o seu gênero literário, enfim, mas a mensagem principal, o contexto, o que importa do texto, a gente não pode perder, né? E a gente vai ver bem isso hoje. Eu falei sobre quem escreveu, que é a possibilidade de ou eu próprio Jonas, ou um narrador que estava junto com ele, e ele foi escrito, em média, ali no século VIII a.C., tá? A gente conversou bastante sobre o gênero literário, tá? Do qual a história se encaixa, há bastante controvérsias, há bastante estudiosos que falam sobre isso, e de uma maneira bem resumida a gente classificou ele como uma parábola histórica. Então ele é uma história que tem pontos que são miraculosos dentro disso, mas ela quer nos ensinar alguma coisa com as atitudes e com as coisas que acontecem, porém ela tem todo um dado histórico, ela realmente aconteceu e a gente comprovou isso com uma série de fatos há 2 semanas atrás. E a maior menção de que essa narrativa foi realmente histórica é que Jesus, nos evangelhos, menciona, né, Jonas por 2 vezes em 2 evangelhos diferentes e tal. E para a gente concluir o que foi falado na última semana é que o ponto principal de toda a história de Jonas é a gente ver 4 atributos. Eu foquei, né, em 4 atributos que Deus mostra para a vida de Jonas, que foi a misericórdia, soberania, compaixão e o amor. Então, se você não viu, essa é uma parte bem resumida. Se você não viu, dá uma arrasta para cima aí, confere. Brincadeira, eu sempre quis dizer isso. Tá no YouTube. É tipo isso. Então eu gostaria de orar. E a gente vai começar a falar mais especificamente sobre o livro. E, enfim, é isso aí. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra de maneira tão clara, Pai, tão livre, como a gente vem compartilhado aqui na Calvary Curitiba, Senhor. Obrigado porque nós temos ferramentas, Pai, das quais a gente pode usar, mas eu tenho certeza de que a Tua palavra é muito maior de qualquer método, de qualquer pessoa, Senhor. E eu oro para que nessa noite a Tua palavra chegue ao coração dos meus irmãos. Para que o Senhor use a minha vida como ferramenta para alcançar a vida desses meus irmãos, Pai. Obrigado pela oportunidade. Me usa, Pai, como Teu servo e que seja um tempo bom, rápido e proveitoso, Pai, com a Tua palavra. Em nome de Jesus. De uma maneira introdutória, a Bíblia não diz em nenhum momento, e a gente não tem nenhum dado histórico para comprovar o que Jonas estava fazendo lá no começo, quando começa que o Senhor dá a mensagem para Jonas, filho de Amitai, né? E a única menção que nós temos de Jonas na Bíblia é em 2 Reis, num outro livro, num cumprimento de uma outra profecia de Jonas. Mas pensando nisso, e aí fiquei pensando, Lucas, fiquei pensando, onde é que Jonas estava no momento em que ele recebe a profecia do Senhor? O que ele estava fazendo? E a gente vai ver, né, o que a gente vai falar aqui hoje, que Jonas conhecia a palavra. Ele tinha conhecimento de todo o Antigo Testamento, que era o que eles estudavam na hora,
Mas o que ele estava fazendo naquele momento? Onde é que ele estava? Se ele estava pregando, se ele estava em casa? Pensando nisso, lá em casa a gente está assistindo agora a saga do Star Wars. Então a gente começou no episódio, a gente está fazendo a saga cronológica. E, cara, é impressionante. Eu conversei com alguns caras algumas semanas atrás. Não tem como você assistir esse negócio e você não conseguir fazer um paralelo com a vida cristã. É impressionante. Então fica a dica aí. É um negócio bem legal de se assistir. E com as meninas, a gente tá. Quem não sabe, eu tenho 2 filhas, então a gente tem uma noite da família lá em casa. E a gente come alguma porcaria, senta todo mundo no sofá e assiste algum filme. E é bem legal. Mas a gente está assistindo só os filmes para elas não perderem o fio da meada, né? E tem algumas séries agora que o pessoal inventou um monte de coisa. E uma das séries chama Obi-Wan Kenobi, que ela acontece entre o episódio 3 e 4 da série Star Wars. E eu assisti essa série. E foi muito legal. O personagem principal é o Obi-Wan, né? Que é o cara que treinou o Anakin Skywalker, que depois vira o Darth Vader. Não é spoiler de coisa de mais de 50 anos. Fica tranquilo. Mas ele se sente culpado porque o Padawan deles se entrou pelo lado negro da força. E como maneira de proteger o filho desse aprendiz dele, ele se propõe a cuidar do menino, né? Porém, nessa culpa, nesse medo, ele passa 10 anos num planeta cortando, sei lá, carne de baleia e fazendo um trabalho de fábrica, morando numa caverna, sendo roubado por uns caras, uma vida super pacata. E ele acaba perdendo a força, né? Ele acaba perdendo as habilidades dele de Jedi, ele acaba virando um cara qualquer, assim, né? E aí tem todo o enredo, a outra menina é raptada, e um cara chama ele e tal, e aí tem toda essa reconquista dele, dessa força, do objetivo de vida dele, né? A série é muito legal, vale a pena assistir. E enquanto eu estava assistindo e aí lendo o texto de Jonas, eu fiz esse paralelo. O que será que Jonas estava fazendo no momento que ele recebeu a palavra do Senhor? Será que ele estava de bobeira? Será que ele teve aquela menção e achou que ele era o bonzão e aí ele acabou perdendo o fio da meada? E aí por isso que ele quis fugir? Eu não consegui tirar nenhuma conclusão. Mas assim, isso me deixou bastante pensativo, né? Será que Jonas cumpriu o chamado que ele teve? E será que eu hoje estou cumprindo o meu chamado, mesmo que isso leve tempo e leve alguns anos? E para a gente aplicar um pouquinho isso, eu gostaria de usar a conclusão que a gente conversou há 2 semanas atrás e aplicar o texto de Jonas mostrando os atributos de Deus e revelando Jesus. Esses 4 atributos em especial, né? Misericórdia, soberania, compaixão e amor. E a história de Jonas é muito comum, bastante gente conhece, mas basicamente Jonas era um profeta, Deus fala com ele, por algum motivo que a gente não sabe no primeiro capítulo ainda, ele foge, então Deus manda ele para a direita, ele vai total oposto para a esquerda, muitos quilômetros, entra no navio, dentro do navio Deus manda uma tempestade, e no meio da tempestade os marinheiros ficam nervosos porque eles sabem que aquilo não é a obra natural. E aí Jonas está dormindo, os caras acordam ele e ele fala, poxa, eu sou hebreu, eu preciso, eu estou fugindo de Deus, ele tinha falado com os caras. E aí ele pede para, se arrepende daquilo, começa um processo de arrependimento, os caras pegam ele, jogam no mar. Quando ele cai no mar, Deus manda um peixe, o peixe engole ele passa 3 dias dentro do peixe, e aí depois o peixe cospe ele na costa. E ele resolve então cumprir aquilo que Deus tinha chamado, né? E aí eu queria começar entrando no texto, no final do capítulo 1, no verso 16, que ele diz assim: tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Esse é o verso 16 do capítulo 1. A intenção de Jonas naquele momento e dentro desse capítulo era fugir. O chamado inicial de Jonas, né? O público-alvo de Deus eram os ninivitas. Porém, no caminho errado, Jonas fugindo, indo para o outro lado, Deus usa a vida desse cara para apresentar aos marinheiros quem era esse Deus. E Jonas revela isso, né? Mesmo Jonas não tendo pregado especificamente para eles, mas falando o que estava acontecendo,
E aqui a gente vê, já de cara, a misericórdia e a compaixão de Deus, né? No momento que Jonas estava fazendo um negócio errado, Deus usa a vida dele para se apresentar àqueles marinheiros que a gente viu também que eram idólatras, que eram pecadores, né? E aqueles homens realmente se converteram, né? E eles creram no Senhor, como a palavra diz ali. E esses homens temeram a Deus em extremo, né? A palavra diz. O Spurgeon, num sermão, falando sobre isso, ele levanta 4 pontos. E o último desses pontos, ele diz assim: o caminho seguro para os pecadores deve ser encontrado no sacrifício de outro em seu lugar. Da mesma maneira que Jonas foi sacrificado por eles naquele lugar, então eles conheceram o Senhor, o único sacrifício que nos mostra o caminho seguro para a vida eterna é o sacrifício de Jesus Cristo. A narrativa de Jonas mostra muito isso e faz esse paralelo com a vida de Jesus, né? Não só para comprovar a historicidade do livro, mas para mostrar que a narrativa bíblica, toda a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse, aponta de alguma maneira para a morte, ressurreição e justificação e a finalização de todo o plano do Senhor com a volta de Jesus, que a gente vê no finalzinho da Bíblia, né? Caminhando um pouquinho no texto, a gente entende que Jonas escreveu o livro, tá? E no capítulo 2, ele escreve a sua oração numa maneira de poesia, né? Jonas não escreveu a poesia enquanto ele estava dentro da barriga do peixe. Tem muita coisa impossível aqui, mas isso seria bem complicado. Mas o fato é que a narrativa acontece com a vida de Jonas e depois ele volta para casa e ele decide escrever ou ditar para alguém escrever esse documento. E o capítulo 2, ele é escrito numa forma de poesia, né? A poesia é muito comum do povo hebreu para ele mostrar a sua piedade. Um hebreu mostrava a sua piedade através de poesias, né? E mostrando que Jonas conhecia a palavra, durante o capítulo 2, a gente tem a menção de vários salmos, né? Eu não vou ler eles aqui em função do tempo, mas Salmo 18, 6, Salmo 42, 7. Se você está anotando, você pode conferir depois. Salmo 31, 22. São todas... Jonas escreve a poesia dele, mostrando o seu arrependimento, mencionando todos esses salmos. O que mostra que Jonas era um cara que conhecia a palavra de Deus. Era um cara que estudava o livro, estudava o Alcorão, no caso, né? Não, o Alcorão é dos outros caras. Perdão, a Torá. Desculpa. Obrigado, Doug. A Torá. Ou seja, ele conhecendo isso, ele usa a referência do livro para expressar aquilo que ele passou dentro do peixe, todo o sofrimento que ele estava dentro dele, e ele usa essa referência, né? Jonas era muito temente ao Senhor. E como eu falei, a poesia na época era a maneira que o judeu tinha de manifestar a sua piedade. Indo para o verso 3, ele diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu li na Almeida Corrigida, tá? Nesse verso, Jonas claramente atribui o lançamento dele ao mar ao Senhor. Ou seja, foi o Senhor, ele diz, né? Me lançaste. Mesmo que na prática, não foi Deus que lançou ele, foram os marinheiros. Foi ele que pediu para que os marinheiros lançassem ele. Então, a gente vê isso no capítulo 1, mas no capítulo 2 ele atribui o lançamento dele ao mar ao Senhor. Ou seja, nesse momento, nesse processo de arrependimento de Jonas, pois já tinha se iniciado lá no navio, logo depois que os caras acordam ele reconhece a soberania do Senhor. Nesses acontecimentos práticos que foi, né? E ele diz isso na sua poesia e menciona. Pulando já para o verso 9, porque a gente tem bastante versículo aqui, ele diz assim: mas a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. O agradecimento, no comecinho do versículo lá, no hebraico, a palavra que é usada é a palavra todá, que é a mesma palavra que é usada no livro de Levítico por Moisés,
quando Moisés instrui o povo a oferecer sacrifícios de ação de graças. O que claramente mostra um arrependimento da parte de Jonas. Jonas não só se arrepende, mas ele também promete fazer aquilo que é correto. Ele se dedica a fazer isso de maneira prática, né? Ele diz: o que votei, eu pagarei. Ou seja, o voto que fiz com o Senhor, o voto de servir ao Senhor, como profeta, eu vou cumprir, Senhor. Reconhecendo a misericórdia de Deus pelo ato errado que ele tinha feito, pela decisão errada, e o amor que o Senhor tem para com ele. E aí ele finaliza a sua oração, né? No finalzinho do capítulo 2. Ao Senhor pertence a salvação. Nós vemos isso na história toda, né? Comprovando a oração de Jonas no capítulo 4, a motivação dele ter fugido. Mas agora Jonas reconhece a soberania do Senhor. É como se Jonas dissesse assim para Deus: ok, Senhor, não sou eu que decido. Não sou eu quem julga o povo do qual o Senhor quer que eu fale. Me ajuda, Pai, a cumprir aquilo que o Senhor quer. Não depende da minha ou da vontade de qualquer outra pessoa, mas da sua vontade. O Senhor é soberano sobre tudo. Muito comum com isso, a gente vê a vida de Jesus. Enquanto Jesus estava no Getsêmani orando, talvez o momento mais agoniante da vida de Jesus, claro, antes do sofrimento na cruz, foi o Getsêmani, e ele ora, e esse verso está escrito em Mateus 26, 39. Ele diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mais uma vez a gente vê Jonas mostrando os atributos de Deus e revelando Jesus Cristo na sua vida, nessa maneira de reconhecimento de Deus como soberano. E agora o capítulo 3, eu gostaria de ler o capítulo 3 com vocês, porque pode ser que eu fale um monte de bobeira aqui, mas se eu ler a palavra, pelo menos essa parte vai estar certa. Então abra sua Bíblia em Jonas capítulo 3, a gente vai ler juntos. São só 10 versos. E ele diz assim: depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que era necessário 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então, o rei e os seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seu rebanho, poderão comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco. Todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe, Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. Já no primeiro verso a gente vê: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com essa ordem: vá até Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. A primeira coisa que a gente vê aqui é que Jonas teve uma segunda chance. Mesmo sendo um profeta de Deus, e mesmo isso não sendo comum no Antigo Testamento, Deus deu uma segunda chance. A misericórdia de Deus e o amor que Deus demonstra para a vida, a vida de Jonas são coisas muito notáveis. E a gente vê isso durante toda a narrativa. Deus não dá a mensagem para Jonas ainda. Ele chama Jonas e pede para que ele vá até Nínive, mas diz:
a mensagem que ele ainda vai dar a Jonas, né? Então nós não temos relatos bíblicos dizendo qual é o momento exato em que Jonas recebe a palavra de Deus. Mas muito provavelmente ele recebeu essa palavra no caminho. O peixe cospe Jonas, provavelmente na costa de Jope, onde foi o lugar onde ele pegou o navio para tentar fugir, porque era um porto conhecido, não fazia sentido Deus mandar ele para um lugar deserto e mandar ele para Nínive, né? Então ele deveria ter a estrada e tal. Porém, Nínive é uma cidade que fica a 800 quilômetros do litoral. Ela não é uma cidade litorânea, né? E o peixe cuspiu um homem 800 quilômetros. A gente vê vários milagres, mas assim, tem coisas que até para Deus é um pouquinho complicado. Vamos deixar o menino caminhar. Brincadeira, não é complicado não, ele pode. Como a gente viu na primeira pregação também, estudiosos dizem que na época um homem acostumado a caminhar, um homem forte, robusto, ele caminhava cerca de 32 quilômetros por dia. Fazendo as contas, Jonas demorou em torno de 25 dias de caminhada da costa de Jope até a cidade de Nínive. Ou seja, a jornada dele após Deus mandar ele ir para lá ainda seria longa, depois de tudo que ele já tinha passado. No capítulo 2, a gente vê que as palavras e a oração de Jonas, elas mostram que realmente Jonas se arrependeu daquele momento. E ele decidiu realmente fazer a vontade do Senhor, tanto que ele foi caminhando até Jonas. Porém, e isso é uma suposição, tá? Eu não vi nenhum estudioso, não vi nada, eu que estou dizendo isso para vocês. Durante esses 25 dias de caminhada, fizeram o profeta pensar um pouquinho e lembrar algumas coisas das quais ele tinha feito lá. E esse egoísmo que Jonas tinha dentro dele, e esse problema em julgar um povo ímpio, do qual não era parte do povo escolhido por Deus, tenha voltado à tona. E aí o texto continua. Jonas entrou na cidade, percorreu durante o dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Verso 4 e 5. Em nenhum momento aparece exatamente a frase que Deus falou para Jonas. Diferente dos outros profetas que dizem: o Senhor disse a Malaquias, bem certinho, né? Então talvez, e eu digo novamente, somente talvez, Jonas tenha dado uma reduzida na palavra que o Senhor tinha mandado para ele, em função desse sentimento que ele tinha para aquele povo. Jonas usa menos de 10 palavras para expressar o que Deus tinha falado. É a menor profecia que a gente encontra no Antigo Testamento. O exemplo que eu achei para exemplificar isso é, sabe aquele filho que está com o quarto todo bagunçado e o pai manda: filho, tu tem que arrumar o quarto. Ele arruma, mas ele soca tudo dentro do armário. Ele fez o que o pai pediu, mas se tu abrir a porta do armário, meu irmão, vai detonar tudo. Foi mais ou menos isso que Jonas fez. Jonas cumpriu aquilo que Deus tinha pedido para ele, mas deu aquele jeitinho. E a gente viu o motivo que Jonas tinha, e esse egoísmo, essa vontade de não fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele, né? Ele é o único profeta que foi chamado para pregar para um povo gentil, um povo que era pecador, que era idólatra, que cultuava uma multidão de deuses, que eles não eram merecedores da promessa de Deus. E Jonas não aceitava que eles merecessem o perdão do Senhor. Nesse momento, Jonas é revestido de um poder sobrenatural de Deus, e a sua pregação foi muito certeira. Claro, juntamente com os motivos que a gente também viu na última vez, que existia um deus peixe, que era o maior deus cultuado dentro de Nínive, e Nínive tinha a história de que foi construída ou edificada em função de um deus peixe e tal, e Jonas chega dentro de um peixe, provavelmente ele conta isso no caminho para algumas pessoas. Tudo isso ajuda na pregação de Jonas, mas muito provavelmente ele nem sabia disso, porque não era um povo do qual ele conhecia. Mas o fato aqui é que Deus não depende da qualidade do nosso trabalho, seja ele bem feito ou não. Deus é soberano sobre todas as coisas. A vontade de Deus não depende da qualidade do nosso trabalho.
Quando a gente executa nossos trabalhos, a gente estuda e a gente procura fazer isso de maneira excelente, é lógico que isso ajuda. E a gente consegue, de uma maneira melhor, em prol do reino, né, fazer o reino de Deus crescer. Mas o contrário não impede que o Senhor faça a obra dele. Aplicando para cá, para a oração, e eu lembro da minha oração no começo, não existe um pregador, por mais tempo de palavra, por mais estudo que ele tenha, que seja maior do que a própria palavra. A palavra de Deus sempre tem que ser maior do que a pessoa que está aqui, do que a representação do cara, seja tão estudado, seja quanto ele for, né? A mensagem que ele vai passar sempre tem que ser maior que o pregador. Nós temos ferramentas das quais a gente pode facilitar, mas a mensagem, o evangelho sempre tem que ser maior. Mas nem todo mundo prega. E aplicando para a igreja, né? Se você é mãe, se você é pai, minha palavra para você é: a conversão do seu filho não depende do seu trabalho com ele. Digo e repito, ajuda. Você pode indicá-lo com a palavra, você pode fazer tudo isso, mas não é você que vai convencer ele a servir ao Senhor. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Mas se você não é pai, você tem um amigo, você trabalha, você tem pessoas que estão lá. O seu trabalho é mostrar o evangelho, mas não é você que vai convencer essas pessoas. Quem faz isso é o Espírito Santo. Não é o desempenho apologético que você tem defendendo a sua fé que vai convencer alguém. É o Espírito Santo. Digo e repito, nós temos ferramentas, nós podemos usar, elas são boas, nós temos livros complementares, isso é muito legal, é bom demais. Mas no coração da pessoa, no cerne, é o Espírito Santo que faz. E o resultado da pregação de Jonas, que foi bem mais ou menos, a gente vê no verso 6 ao 9. E mais uma vez, a gente vê um Deus amoroso, mostrando da sua misericórdia para com a vida de Jonas e cumprindo o propósito dele. Porém, agora não só com aqueles que ele ama, mas com aqueles que nem conhecem e que nem são o povo escolhido e que merecia o que ele tinha para aquele povo, mostrando a sua misericórdia com toda a sua criação. E a gente vê o maior avivamento da história. Os estudiosos dizem que Nínive tinha cerca de 1,5 milhão de habitantes e todos se convertem. Era um povo bagunçado, tendo atitudes de arrependimento, mostrando que se arrependeram ao Deus verdadeiro. E não somente o povo que ouve a palavra, mas a maior autoridade da cidade, e talvez a maior autoridade do mundo naquela época, pela força que eles tinham. Ele cria um decreto oficializando que o povo deveria se arrepender. A atitude do rei mostra uma verdadeira conversão. Ele decreta o arrependimento. Seria legal se a gente pudesse fazer isso, né? Mas o Espírito Santo faz no coração das pessoas. Fazendo tudo isso que o rei pede, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira para com o meu povo. É isso que o rei fala, né? É uma atitude do reconhecimento de quem Deus é que gera o arrependimento. O rei entendeu quem era o Deus do qual Jonas pregava. E no verso 10 ele diz: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu, como tinha ameaçado. A prova de tudo isso é a conversão e o abandono dos maus caminhos que eles tinham. A mudança daquilo que eles faziam e não estão fazendo mais, em função daquilo que Deus fez no coração deles. É uma atitude prática que mostra o arrependimento. E aí a gente pode entrar no capítulo 4. E a gente não vai ler o capítulo 4. Eu dividi esse capítulo em 3 partes, tá? Onde Jonas fica brabo e ora, o que não é muito comum, mas Jonas fez isso. A resposta que Deus dá para Jonas de maneira falada.
E depois, a resposta de Deus de maneira aplicada na vida de Jonas. E é um capítulo que conclui, Jonas só tem 4 capítulos, só que não. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. No verso 1 ele diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Mais uma vez a gente vê aqui que Jonas fez o seu trabalho meio que para cumprir tabela, né? Por quê? Porque ele fez aquilo que ele não queria que fosse cumprido. Ele não queria que o resultado daquilo que ele estava fazendo chegasse aonde ele estava falando que deveria chegar. Não faz muito sentido, né? E com isso, porque ele fez o trabalho e o trabalho deu certo, ele fica muito brabo. E o texto é muito incisivo nisso. Então no hebraico a gente não pode deixar passar essas partes que o texto bate em cima, né? A gente viu no estudo indutivo e tal. E Jonas fica tão brabo ao ponto de pedir para morrer. A gente vê isso no verso 2 e 3. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar. Mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Aqui a gente vê o motivo real. Por que Jonas fez tudo aquilo que ele tinha feito. Desde o capítulo 1, as escolhas dele. Em outras palavras, o que Jonas ora é: foi por isso que eu fiz tudo errado. Porque eu sabia que você é um Deus misericordioso, paciente, compassivo e cheio de amor. Não faz sentido. Não faz sentido um Jonas orar da maneira que ele orou no capítulo 2, pedir para morrer, porque o que ele fez deu certo. Mas deu certo não aos olhos de Jonas, deu certo aos olhos de Deus. Porque esse era o plano dele. E aqui revela aonde estava o coração de Jonas, qual era a verdadeira intenção de Jonas naquilo. E quando Jonas escreve Deus misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor, é uma definição que Moisés dá de Deus no livro de Êxodo. Quando Moisés pede para Deus, para que ele possa ver a glória de Deus, e Deus passa de costas na fenda da rocha e tal, e aí essa é a descrição que Moisés dá de Deus. Isso está em Êxodo 33, 17 a 23, depois você pode ler a história lá. Ou seja, aqui o problema não é a teologia de Jonas, mas sim o seu coração. A teologia de Jonas estava alinhadinha. Ele sabia o que estava no livro, ele tinha estudado, estava filé. O problema era o seu coração. Era o coração que não queria agir segundo o coração de Deus. Que não queria ver a morte do povo. Deus não queria ver a morte daquele povo. Jonas queria. Jonas queria julgar aquele povo. Ele não estava alinhado com o que Deus tinha para aquele povo, né? E aí Deus responde no verso 4. Ele diz assim: o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Nesse momento, lendo o texto, por diversas vezes que eu li, parece que dá para ouvir a voz de Deus, cara, de uma maneira calma, tranquila, suave, serena, de boa. Jonas, você tem alguma razão para estar tão bravo? Que Deus é esse, cara, que faz tudo que fez, conhece o coração do abençoado, conhece a intenção dele desde o começo, e diante disso, responde dessa maneira. É um Deus amoroso e um Deus misericordioso. A Bíblia fala em Provérbios 15:1 que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em momentos de ira, Deus sabe como agir. Fica a dica. Mas diante disso, diante da resposta de Deus, Jonas não para e faz o quê? Saiu, diz isso no verso 5. Jonas saiu, sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo.
Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas claramente ainda tinha esperança, tinha uma expectativa de ver Nínive ser destruída. Estar a leste da cidade denota que ele estava numa posição privilegiada para enxergar grande porção da cidade. E o termo usado ali na pregação de Jonas era que Nínive seria subvertida, que é o mesmo termo que foi usado para Sodoma e Gomorra. Então talvez Jonas ainda estivesse esperando a chuva de fogo que ia vir sobre Nínive e ia destruir tudo, fogo do céu, né? Como diz lá na história de Sodoma e Gomorra. Por isso que ele sai para a cidade, para tentar assistir aquilo meio que de camarote. E qual é a resposta de Deus quanto a isso? E aí entra naquela parte onde Deus responde a Jonas de maneira prática, né? Então, no verso 6 a 8, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele querer desmaiar, dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Como se Deus, na sua infinita paciência, amor e misericórdia, pensasse: ai, ai, filhinho, já que você não ouve quando eu te falei, então eu vou te mostrar um negocinho na prática. E Deus dá para Jonas o único momento, dentro dos 4 capítulos, que mostra que Jonas ficou feliz. E o texto mostra que com a mesma intensidade que ele ficou irado no verso anterior, ele ficou feliz nesse momento. Que Deus é esse, cara? Que amor que esse Deus tem com esse cara? Jonas já tinha cumprido o propósito inicial do qual Deus tinha chamado ele. Foi daquele jeito que ele pregou? Foi daquele jeito. Mas ele teve o resultado. Deus conseguiu cumprir o seu resultado, mesmo sendo daquele jeito. Por causa da misericórdia e do poder de Deus. Mas Deus não desiste do coração de Jonas. E aí a gente entra no verso 9, que tem a última fala de Jonas. E perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: sim, é razoável a minha ira, até a morte. A NVI diz: e eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas graças a Deus, e nesse aspecto não é expressão, foi graças a Deus mesmo, essas não são as últimas palavras do livro. Segundo o comentarista David Guzik, ele diz que Jonas comete 3 erros que a pessoa que está vivendo no erro comete. Jonas parou de servir a Deus e parou de servir os outros. Ele saiu da cidade, ou seja, ele se separou dos outros, que é o segundo ponto, e ele se tornou um espectador daquilo que estava acontecendo. E é aplicando na nossa vida, quando as coisas não tomam o rumo que eu estou esperando, quais são as atitudes que eu tomo? Qual é o sentimento que eu tenho quando as coisas não acontecem quando eu planejo algo? E aí Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e amor, responde Jonas com as últimas palavras do livro. No verso 10 e 11. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus fala para Jonas: você não fez nada pela planta e teve pena dela. Teve compaixão dela. Agora imagine eu, que sou criador desse povo todo. Será que eu não devo ter compaixão deles e salvá-los? E o livro termina aí.
Esses são os últimos versos do livro de Jonas. Alguns estudiosos acreditam que o livro termina de maneira abrupta, tá? Como se estivesse faltando uma parte. Mas eu creio que foi de maneira intencional do autor, para que ele esperasse que o povo da época tivesse uma resposta em função daquilo que Jonas viveu. E para nós hoje também, para que a gente possa responder segundo as atitudes de Jonas. O autor do livro queria deixar o leitor pensativo. Alguns estudiosos, e a tradição judaica também, crê que Jonas, depois do verso 10, ele realmente se arrepende, se ajoelha, põe o rosto em terra e ora ao Senhor em arrependimento. E depois ele volta para casa e escreve o ocorrido. Não fazia sentido se Jonas terminasse dessa maneira, né? E com a reputação que ele terminou perante o povo de Nínive. Eu creio muito que a conversão de Jonas ali, depois de tudo que ele passou, realmente foi verdadeira. Jonas, naquele momento, a Bíblia não diz, mas ele realmente se converteu ao Senhor. E para a gente terminar, para a gente concluir, se a gente for parar para pensar na trajetória de Jonas, talvez ele tivesse alguns motivos para estar descontente, né? Jonas ouve o Senhor, e aí ele julga o povo do qual Deus queria que ele fosse falar, e não quer fazer o que Deus pede para ele, e foge. Ele passa por uma tempestade, ele é atirado no mar, ele é engolido por um peixe, passa 3 dias dentro do peixe, se arrepende e ora. Ele é vomitado pelo peixe, provavelmente todo sujo, com a pele manchada, porque a gente tem ácidos dentro do... né, os peixes devem ter também, e ele deve ter se machucado. Tanto do jeito que ele estava, ele caminha durante 25 dias, 32 quilômetros por dia, para chegar até onde o Senhor diz que ele tem que ir. Ele prega um negócio mais ou menos durante um dia inteiro, numa cidade gigantesca, para um povo que ele odiava, para no fim, aos olhos dos ninivitas, ele ser considerado um falso profeta, porque o que ele pregou não se cumpriu. Deus aperta Jonas de todos os lados, até ele sentir vontade de morrer. Mas em toda a narrativa, em toda essa história, o protagonista principal não é Jonas. O protagonista principal é Deus. Ele controla tudo o tempo todo. O nosso papel hoje, vendo tudo isso, é cumprir a vontade de Deus e alinhar a nossa vontade e o nosso coração com o coração dele. Mas quando isso não acontece, quais são as nossas atitudes? O que nós fazemos? Qual é a nossa reação quando queremos algo e por algum motivo, e Deus sabe qual é, o Senhor não nos concede aquilo que queremos? Muito provavelmente porque o seu coração não está alinhado com o coração do Senhor. Pois o Senhor é misericordioso, amoroso, soberano e compassivo. E é esse Deus do qual eu e você devemos servir. É esse Deus do qual nós devemos render, entregar o nosso coração e dedicar a nossa vida. E eu gostaria de orar